acertar com goleiro nenhum, né? E aí o Bandeira tem a chance de falar aí, a situação tá difícil para goleiro do Botafogo. Quase que tão difícil quanto o Cruzeiro com o Matheus Cunha, né? Junta 3 não dá um goleiro no Botafogo. Pois é, cara. Junta os 3 não dá um, cara. Você não sabe mais quem é o pior ali, não é quem é o melhor, quem é o pior. Exatamente. Né? Porque nesse momento a discussão é a seguinte: quem é o menos pior pra jogar? Tem que ser isso aí. O menos pior é o que agarrou, hoje é o que agarrou, porque o Léo Link frangou muito, o Neto frangou muito e o Raul tomou um gol defensável. Esse é o melhor? Esse é o menos pior. Eu vi o jogo, É o terceiro. Pois Esse é o menos pior? É o menos pior, pra então você ver a situação. Vocês estão na M, cara, desculpa. Se você pegar os cortes da placar de 6 meses pra cá, deve ter umas 10 caras minhas lá falando de goleiro. Meu rostinho lá e Botafogo precisa de goleiro. Botafogo precisa de goleiro. Botafogo vai atrás de um goleiro. Botafogo tem que contratar um goleiro. Porque isso é identificado desde o ano passado. Desde quando o John saiu, o Botafogo tinha que ter procurado um goleiro no mercado. Goleiro é coisa séria. Se o Botafogo tivesse um goleiro com todos os problemas que tem, poderia ter ido para a fase de grupos da Libertadores, poderia ter passado na Copa do Brasil com todo o mérito do Vasco, também passou muito em função do Léo Jardim, poderia ter passado, se fosse para pré-Libertadores, do Barcelona, poderia estar melhor no Campeonato Brasileiro e poderia ter passado do Flamengo, por que não nas quartas de final do Campeonato Carioca. Um goleiro faz toda a diferença. Estamos falando de um clube que há 19 anos, em 2007, tinha um timaço, não tinha um super elenco, mas tinha um timaço, e perdeu alguns títulos por conta de arbitragem e outros por conta de goleiro. Botafogo em 2007 tinha o Júlio César, começou o ano bem, depois começou a entregar, tem aquele frango contra o Figueirense na Copa do Brasil. Vem Max, Lopes, todos mal, aí contrata o Marcos Leandro do Paraná, brigando por liderança contra o São Paulo no Maracanã. Ele falha. Aí vem o Roger, que era reserva, formado no Flamengo, e no Flamengo ele tinha ido até bem, mas fez carreira como reserva do Rogério Ceni no São Paulo, e o Botafogo teve um ano que poderia ser brilhante, prejudicado por falta de goleiro. Agora é pior, porque a gente não sabe se é um ano, a gente observa e vê que não é um ano que tende a ser brilhante. Ou seja, o goleiro, no momento, prejudica mais porque o Botafogo está brigando lá embaixo. O Botafogo não tem goleiro. Isso é terrível. Tem que contratar. E a única posição que não dá para improvisar, né? Você pode improvisar qualquer outra posição. Você pode jogar sem atacante móvel, sem atacante. Você pode jogar sem volante. Você só não pode jogar sem goleiro. Sem goleiro. E tá jogando. Sem goleiro. A contratação do André teria sido... Se eu chamar o Diniz lá pro Botafogo, ele vai botar o Alex Telles no gol, meu amigo. E talvez dê mais certo, hein? Talvez dê mais certo. Bandeira, a contratação do André, ele seria titular fácil no Botafogo, o André. Era para ser titular absoluto no Botafogo, mas assim, com muita tranquilidade. O Botafogo tá muito mal de goleiro. Isso prejudica... Ilan, vamos ouvir a Raíza? Tô tentando. Vamos ouvir a Raíza antes que ela caia de novo? Que ela tá lá em Miami, tá lá no resort. Eu tô com medo dela cair de novo. Vamos lá, vamos ouvir a Raíza. Raíza, desculpa, só concluir segundos essa aqui do goleiro, porque de 2022 para cá, desde quando a SAF foi implementada, esse recorte do Anselmi, em média, é o time que menos sofre finalizações. Em média, é o time que menos sofre finalizações. Mas, praticamente em todos os jogos, na primeira bola que o adversário chuta, o Botafogo toma o gol. Aí condiciona o jogo todinho. Chutou no gol é gol, né? Já começa 1-0 pro adversário. Né? Já começa 1-0. Vamos lá, Raíza, e aí? Raíza já tá na CBF, né? Tô aqui na CBF, tô aqui do lado jogo, de fora. Raíza? Não, vamos falar sobre o jogo. Eu concordo muito com o Bandeira. Falta goleiro Botafogo. Será que daqui a pouco a gente não vai ver o Bruninho também sendo testado, né? O Bruninho que tá nas seleções de base, é um grande goleiro, tem um futuro muito brilhante pela frente. Mas assim, o jogo começa equilibrado, tá? Com espaço nos dois lados, Flamengo com espaço, o Botafogo também com espaço. Inclusive chegou 2 vezes o Botafogo, poderia ter feito até o gol. Chegou ali pelo lado esquerdo 2 vezes, o Flamengo estava dando muito espaço pelo lado esquerdo, depois o Flamengo até conseguiu, depois de 15, 20 minutos ali, o Flamengo conseguiu ajustar aquele lado esquerdo, mas estava um jogo equilibrado até ali a falha do... não a falha, assim, eu acho que até o momento da falta, do gol de falta, o jogo estava, do gol do Léo Pereira, né, o jogo estava um pouco equilibrado, e aí o Léo Pereira depois faz os 2-0, fica muito difícil também com o Barbosa expulso, acaba expulsão justa também, concordo com o Papo, acho que a expulsão foi muito justa, e depois acaba condicionando o jogo, fica muito difícil. A gente falava aqui, né? Um time como o Botafogo, tá vivendo o momento que tá, você já quando você toma o primeiro gol, você tá jogando dentro de casa, a torcida já fica sem paciência nenhuma. E aí qualquer lance, qualquer situação vai atrapalhando, vai trazendo ansiedade, enfim, vai dificultando. E é inacreditável. Eu acho que
Ele falha no lance do Léo Pereira, super defensável, eu acho. A cobrança não foi uma cobrança perfeita, não foi uma cobrança no ângulo, uma cobrança que dava muito bem para ele conseguir defender, acabou não conseguindo defender. E é o que eu falei aqui também passada, quando você, depois do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, é muito ruim os jogadores entrarem em campo sem confiança no goleiro, porque fica uma tensão ainda maior. Você fica com aquela, poxa, se chutar no gol, se a bola chegar perto do gol, a chance de ser gol é enorme. Então isso traz uma ansiedade, traz uma tensão, você não tem tranquilidade, né? Os jogadores de linha não têm tranquilidade, não têm confiança no goleiro. E isso é muito ruim. Mas isso aí também é as críticas merecidas e devidas à diretoria do Botafogo, que trabalhou muito mal nessa situação do goleiro, que era uma urgência, né? No momento que você traz o Neto, e o Neto já no momento de carreira que ele vinha, o Neto chegou a ser um grande goleiro num determinado momento da carreira dele. Seleção, mas as né? escolhas que ele fez, seleção, as escolhas que ele fez foram escolhas de ficar no banco muito tempo. Então o goleiro tem que jogar. O goleiro que fica no banco muito tempo, ele perde ritmo, não só ritmo de jogo, mas tempo de bola, noção, né? Ele fica realmente numa situação muito delicada. E quando o Neto chega e já no início dá mostras de que não funcionou, depois ele tem a lesão, e aí fica mais um tempo sem jogar, o Botafogo já tinha que ter agido rápido para trazer um goleiro, como fez quando perdeu o Lucas Perry e trouxe o John, né? Foi muito bem ali. Nesse momento, a diretoria do Botafogo foi muito mal. Enfim, o Flamengo